Olá, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Silvinha? Eliana? Nossa, Rose Godoy. Gente, eu não sei se acontece isso com vocês. Cada vez que você vê um nome que você tem contato sempre, né? Que sempre curte, toda vez você vai lá, vai botar um coraçãozinho, ver que você viu. Às vezes a gente responde, mas esses nomes vão ficando familiares pra gente. Toda vez que a gente vê, é como se fosse da família, né? Com vocês acontece isso também? Antigamente, quando a gente fazia as feiras, as pessoas iam, marcavam encontro na frente do nosso stand lá, e às vezes a gente não se conhecia, então se conhecia ali naquela hora. Que delícia! Parecia que você estava revendo alguém que você já não via há muitos anos, então era muito legal, muito gostoso. Não é isso, Silvinha? É isso, né? Faz parte da família da gente. E a gente se acostuma até com a carinha que tá ali, né? Às vezes a gente entra. Eu costumo fazer isso, entro no perfil, vejo o que a pessoa faz, o que ela gosta de fazer. A Silvia, eu já sei que ela é de exatas, né, Silvia? E às vezes a gente conversa, às vezes responde. Eu gostaria de ter tempo para conversar com todo mundo, gente. Mas na medida do possível, eu boto coraçãozinho. Às vezes aparece algumas mensagens antigas já. Eu não sei por que a gente não vê, né? Então é isso. Então, se você curte a pessoa, você tem que curtir sempre, sempre botar um coraçãozinho, alguma coisa ali para você estar vendo aquilo que a pessoa faz, senão o Instagram esquece de entregar pra gente. Mas é assim mesmo, né? Eles selecionam aquilo que a gente gosta, então tá certo. Então por isso que a gente precisa curtir. A nossa conversa. Ai, hoje eu tô de cabelo meio solto, olha só. Apesar de estar bem calor aqui hoje, resolvi variar um pouquinho. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente precisa para poder criar. E eu não estou falando só de fazer uma colcha, porque para fazer uma colcha a gente tem que ter tecido. Eu nem diria esse material que a gente tem agora, que agiliza bastante, que é a placa, a régua e o cortador circular. A gente precisa de tecido, uma boa tesoura, às vezes até cartão, né? Às vezes, eu dei aula uma época para um grupo de pessoas, vários grupos, no SESI, e a gente ensina, inclusive, como era feito antigamente, a fazer o molde de papelão para riscar, para depois juntar tudo. É muito mais difícil, porque primeiro você tem que fazer o molde, mas e agiliza muito a régua e o cortador, ainda mais quando a gente costura a faixa, que nem eu mostrei esses dias lá no YouTube. Você costura as faixas para depois cortar a fatia e juntar, então agiliza muito. Mas a gente com tecido, uma boa tesoura, agulha e linha, a gente consegue fazer. Ou os moldezinhos de EPP, né, que a gente gosta também, que é o método de costura inglês. Então, a gente não precisa de muita coisa, mas a gente precisa de algo que é extremamente importante, de algo que está ao alcance da maioria das pessoas, que é ter uma ideia. Muitas vezes você se baseia na internet, ou você compra um projeto, ou você compra um livro, e aí você já tem aquela ideia. Às vezes a gente até compra os tecidos já com essa destinação. Eu vou fazer esse projeto, então você vai e compra os tecidos para ele. Então a gente precisa. Tem um ditado que fala para fazer um filme, acho que é um documentário, acho que é um filme. Você precisa de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É mais ou menos isso também na hora de fazer a coxa. Então você pode ter a ideia através de um projeto que você compra. Alguém te dar as medidas e tudo mais. Agora, quando você vai criar o seu próprio, não é mais difícil, mas é mais elaborado. Você precisa de outras informações além dessas, né? Além de comprar o projeto, de ter o projeto em mãos. Porque você está criando. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no que vai, para que vai servir aquele projeto. É uma colcha? Vai ser para quem? Então, você vai fazendo perguntas para uma colcha que nem existe ainda. Eu vou me aprofundar mais nesse tema, nesse projeto todo, nesse caminho todo de criação,
nas nossas aulas que a gente vai ter. Eu me enganei, eu acho, na hora que eu fiz o post, eu falei que a aula começa hoje, mas é amanhã, tá? Me desculpem, na hora que a gente terminar, eu vou lá corrigir. Já avisei o Bruno já, eu errei. Não é dia 5, é amanhã. Então, é amanhã, domingo e segunda. Então, a partir de amanhã, a gente vai falar muito sobre isso e precisa se inscrever, tá? tialili.com.br/criar. Vai lá, se inscreve, porque você vai receber, além de assistir, de ter todas essas informações, a gente sempre tem muito conteúdo bacana, então, principalmente para quem faz parte do nosso grupo que a gente monta no WhatsApp. Então, faça parte do grupo do WhatsApp, pelo menos para você receber os projetos, as coisas que a gente costuma oferecer extra, né? Especial, exclusivo para essa turminha do WhatsApp. Então, a gente precisa fazer perguntas, e algumas perguntas são de suma importância para você, antes até de comprar o tecido. Porque se eu vou fazer para uma pessoa, eu primeiro vou ver que cor aquela pessoa gosta, né? Então, quando você faz uma colcha para alguém, você quer agradar aquelas pessoas em tudo. Por isso que eu acho, gente, que você, quando você ganha uma colcha, um caminho, seja a peça que for de patchwork, é um presente que tem extrema... É muito exclusivo, é muito pessoal e é de um carinho extremo, porque veja bem, você vai perguntar a cor que a pessoa gosta, e você sabe que a pessoa gosta de lilás, tem muita gente, né, que gosta de lilás, então você já compra os tecidos, puxa, ela é mais romântica, então eu vou encher de flores, ela é moderna, ela não gosta dessas coisinhas, dessas frescurinhas, não, ela gosta de uma coisa, então eu já vou pro lado do moderno, ela gosta de tecidos mais sóbrios, a decoração da casa dela é pro bege, então você já entra no pessoal, né? Você já faz toda a sua composição, a escolha dos tecidos já exclusivamente para essa pessoa. E quando você define isso, você já tem também definido, além das cores, mais ou menos o projeto em si. Porque vamos supor, eu vou fazer uma colcha para a Júlia. Eu vou perguntar para a mãe dela, claro, porque a prerrogativa, no caso de bebê, da escolha das cores é da mãe. A mãe é que vai decidir que cor ela é. É um momento dela. Então, ela gosta de bege e marrom, ela gosta de ursinho, ela quer verdinho, ela quer vermelhinho, ela quer rosinha. Não importa, é a mãe que vai escolher a decoração. Então, a gente, quando vai fazer para presentear, sempre falava para as alunas, olha, elas falavam, eu quero dar de presente para uma amiga que vai ter, um netinho, vai ter alguma coisa assim, eu quero dar de presente o jogo do bebê, aquele que tem a colcha, que tem protetor de berço. Falei, a pessoa sabe que você vai fazer? Não. Então, pergunta primeiro a cor e tudo mais, para você não fazer uma coisa que, de repente, é completamente diferente de toda a decoração do quarto. O presente vai ser sempre muito bem-vindo, mas é sempre melhor perguntar. E aí, voltando ao nosso assunto, quando você decidiu que vai ser uma colcha, você vai fazer o projeto, você vai escrever o projeto, porque se você está criando, porque você precisa saber as medidas e precisa saber quanto você precisa de cada tecido. Então, antes de comprar o tecido, você vai ver quanto você precisa de cada um. Preciso tanto desse, tanto daquele outro. E aí você escreve o projeto. Por isso que a gente fala que o projeto começa na prancheta, né? Na verdade, começa num caderno, de preferência, um caderno quadriculado, e lápis de cor, para você já ir fazendo os seus projetinhos. Primeiro a gente cria um bloco, eu já vou adiantar isso. Primeiro você escolhe um bloco. E aí, como é que eu faço essa escolha, gente? Bom, eu sei que a pessoa é romântica, ela gosta de rosas. Puxa, eu acho que tem um tecido com umas flores grandes que eu acho que ela ia gostar. Então, partindo desse princípio, se o tecido tem estampas grandes, eu não vou cortar pecinhas minúsculas, porque eu vou perder o tecido, eu vou cortar ele de um tamanho que eu consiga visualizar aquela estampa, ou então eu vou pegar outras estampas para a parte interna, mas esse que tem estampa grande, eu vou fazer uma borda larga muito linda, porque quando o tecido é bonito, ele também tem que ser valorizado. Então, vocês veem como é importante, né, a gente saber
tudo que compõe. Um detalhe, gente, que toda vez que eu falo isso eu me lembro. Uma vez no Rio de Janeiro, o organizador da feira lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele, gente, da feira lá, o Zeca que organiza a feira, ele nos convidou para participar de duas palestras, de duas americanas. O Zeca sempre convida as pessoas. E a palestra delas não era ensinar nada, mas elas iam falar do processo criativo delas. Iam contar um pouco sobre elas e falar do processo criativo. Essa palestra era vendida, é óbvia. Quando a gente é expositor, dificilmente a gente tem tempo, mas como ele convidou, eu tive interesse em conhecer, eu fui participar das palestras. E eu fiquei, assim, extremamente surpresa de saber que as pessoas não tinham demonstrado interesse simplesmente porque não tinha nada para ensinar. As pessoas pagam por aula, mas não pagam para saber qual é o processo criativo, sendo que o processo criativo é muito mais valioso, você entender o processo criativo é muito mais valioso do que você aprender uma única técnica, um único trabalho. A pessoa vai te dizer qual é o processo que ela faz. Uma delas, ela trabalhava muito com formas artísticas, mas incluindo blocos ali, não exatamente blocos, mas técnicas, incluindo patchwork. Vamos supor, o que a gente tem visto recentemente, o EPP. Ela pegava aquele EPP e ela viajava fotografando. Eu lembro de um trabalho dela, eu vou achar, gente, o nome dela, porque a gente perde um pouco, mas eu tenho até hoje guardado os cartõezinhos que eu peguei delas. E aí, eu vou postar oportunamente, ou eu deixo para falar durante as nossas aulas, porque assim, ela fez uma fotografia de uma escadaria olhando de cima para baixo, então aquela escadaria em caracol. Ela reproduziu aquilo, mas ela reproduziu introduzindo elementos de patchwork ali dentro, e não só picado, né? Quando a gente vê que é muito bonito também, quando esse improve, né? Quando você faz cortando e simplesmente colocando ali, não, ela usou realmente blocos, formas conhecidas da gente, formas tradicionais, num trabalho que é muito artístico e é um espetáculo de lindo, e isso fez com que ela ficasse muito conhecida. Então, cada pessoa quando consegue se desenvolver a esse nível, ela acaba sendo reverenciada, não é bem o termo, reconhecida, ela acaba sendo reconhecida pelo seu trabalho. Todos os artistas, eles têm as suas preferências, às vezes até fases, né? Às vezes a gente faz muito uma coisa, depois faz outra. Boa tarde, minha linda Maria de Fátima. E a gente, não posso cumprimentar a gente, eu me perco. Mas a gente tem fases e a gente tem características e a gente às vezes tem preferência por cores, e essa preferência vai mudando com o tempo. Às vezes você gosta muito de trabalhos que são mais antigos, né? Antiques, como é que chama? Primitivos, depois você já fica gostando mais do moderno, então a gente vai tendo fases, mas a gente tem a nossa preferência particular, porque não adianta desviar. Quando você gosta daquela cor, o seu olho já brilha quando você vê, e a mesma coisa é o trabalho. A gente desenvolve uma preferência por determinada técnica e a gente investe tanto naquilo que chega a criar algo novo, algo que ninguém tinha pensado antes, e aí as pessoas acabam por reconhecer aquela pessoa e dar a ela um espaço maior, como arte mesmo, né? Mas voltando, eu quero fazer um trabalho que é só para dar de presente, não tem essa pretensão de ser artista. Se bem que é uma coisa que naturalmente acontece, porque a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de mostrar o que a gente fez. A gente gosta, é normal isso. Nossa, eu mesma faço, eu mesma gosto. Eu lembro quando eu fazia pintura,
a gente pintava muito pano de prato, eu colocava assim na cadeira para secar e tava lá fazendo o jantar, alguma coisa assim, toda hora eu vinha olhar e falava, nossa, não sei, nem acredito que fui eu que fiz, olha como ficou bonito, porque a gente vai progredindo, vai aprendendo a gostar daquilo que a gente faz. Então, é assim mesmo, gente, a gente tem que gostar mesmo, se a gente não gostar, quem vai gostar? E a gente chega um ponto que a gente quer mostrar, a gente quer receber elogio, não é não? Ou quer vender, ou quer presentear, e a gente quer presentear coisa que as pessoas gostam, então a gente acaba se envolvendo e acaba desenvolvendo esse lado mais criativo. Tanto é que quando a gente começa a ver patchwork, a gente acha tudo bonito. Depois, com o tempo, você já vai olhando, já, esse aqui eu não gostei muito. Aquele ali eu mudaria tal coisa. Nossa, esse aqui eu acho que a combinação não é do meu gosto, porque tem para tudo todo mundo tem seu lugar ao sol. Não é que para tudo tem gosto, não, é que sempre tem pessoas que têm gostos diferentes. Então, o que é bonito para mim não é para outra pessoa e vice-versa. Então, é assim mesmo. Então, a gente acaba desenvolvendo até senso crítico. E é nessa hora que é a hora da gente criar, da gente inventar os nossos próprios quilts, porque aí a gente vai seguir uma linha e quem sabe lá na frente ser também reconhecido por um trabalho que é exclusivo, né? A gente já falou aqui sobre as formas de ganhar dinheiro, mas eu vou voltar a falar sobre isso, porque eu acho que é um tema importante, apesar de muita gente fazer para si próprio, para sua satisfação pessoal, mas é importante falar também, eu sempre falo para as meninas assim, olha, nunca despreze a oportunidade de ganhar um dinheirinho, nem que for para sustentar o vício, porque é bom quando você ganha e pode reinvestir naquilo, né? Sempre tem um tecidinho novo que a gente quer, uma ferramenta nova, uma aula nova, um curso novo que a gente quer, e isso é que mantém a chama viva, né? Mantém a gente animado para acordar no outro dia, fazer o que tem que fazer e sentar na máquina para costurar, ou pegar as coisas para sentar no sofá e fazer um acabamento, alguma coisa. A gente tá sempre envolvida com alguma coisa, faz grupos, viaja junto, então é um universo que traz pra gente uma satisfação muito satisfatória em vários sentidos. Ah, obrigada, a Julinha tá aqui em casa hoje, gente. Sempre que a mãe dela precisa sair ao dentista, alguma consulta, alguma coisa, o Bruno vem com ela pra cá, então ela tá aqui em casa, já chorou um pouquinho, eu já fiz uma capinha, porque ela deu uma gorfadinha, nem sei se é gorfada ou golfada, eu não sei direito, preciso procurar. Uma espécie de um mini colchãozinho que eles têm para colocar ela, e eu fui correndo fazer uma capinha, lavei e pus o dela lá no varal, e fui correndo fazer uma capinha nova para colocar. Mas é isso, gente, a gente tem muitas informações a respeito disso. Por exemplo, eu já decidi que a cor é essa e o estilo vai ser romântico. Já tenho meio caminho andado, não tenho? Para escolha de tecidos, e uma vez que escolheu o tecido, uma vez que eu escolhi o projeto, eu já sei que o tecido pede estampa assim, 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 assim. Ou então, se eu estou em dúvida, vou pesquisar na internet, ou em livros e revistas. Eu tenho, gente, livros e revistas que, sabe, nem que eu viver 1000 anos, eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que tem ali. Mas, e a gente acaba que nunca faz igual, né? A gente sempre acaba fazendo alguma coisa. Às vezes você gosta de um trabalho e você não é que você vai copiar, principalmente para quem faz projeto para vender. Se você é professor, tudo bem, porque os livros e as revistas estão ali para isso, mas quando você vai fazer o projeto para vender, aí você tem que ser alguma coisa exclusiva. Então, a gente pode sim se inspirar, mas não copiar, né? Você se inspira e aí você faz, ou você se inspira em autores. Eu gosto muito do jeito de fulano, eu gosto dos tecidos que ela usa, então você procura fazer com os tecidos naquelas cores. A vida é isso, a vida é inspiração mesmo. A gente se inspira uns nos outros, e quando você traça esse caminho, quando você tem um aprendizado bem completo, porque você precisa de saber as técnicas também, quando você vai criar, né? E muitas vezes criar projeto, viu? Porque você pode criar um projeto na prancheta
e vender esse projeto para as pessoas. Eu tenho uma aluna que se formou comigo e ela trabalha agora num ateliê bem conhecido, escrevendo projetos, porque tem muita gente que sabe fazer o patchwork, mas não sabe escrever o projeto. E ela que foi aluna do meu curso de criação e de formação de professores, o Bruno acha engraçado que eu falo criação e formação de professores, que ele fala que dá a impressão de que é criação de professores. Não, é criação de criar um trabalho e formo professores também. Então, ela enveredou por esse caminho e agora ela escreve projetos para essa loja, projetos que são vendidos. Então, a gente forma profissionais também que vão ganhar vida ou ganhar uma renda extra. Inclusive, a dona do ateliê também foi minha aluna, olha que interessante. Ela foi minha aluna, nem sei quantos anos, gosta muito de lilás. E a minha outra aluna que se formou também foi trabalhar com ela e escreve projetos para ela agora. Então, é muito interessante, gente. Tem muitas formas da gente ganhar dinheiro, além da satisfação pessoal, que é bastante importante, né? Eu vejo muita gente falar que eu me formei, fiz pós-graduação, viajei, fiz isso, fiz aquilo outro, desistir de tudo para investir numa carreira que é mais artística, porque muita gente tem esse lado tão dentro dele que não se satisfaz, mesmo que às vezes é uma profissão onde a pessoa tem um certo conforto econômico e até uma proeminência naquilo que ela faz, mas ela não está contente porque ela quer exercer o lado criativo dela. Então procura, algumas pessoas gastronomia e algumas outras fazem, por exemplo, patchwork, né? Essa minha aluna, gente, ela trabalhava, ela tinha um excelente trabalho, deixou tudo para montar o ateliê e tá muito bem. Eu tenho várias alunas que montaram um ateliê, que estão super bem aí, e eu fico muito feliz com isso. Então, é muito bom, é muito gostoso criar. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou falar mais sobre esse processo criativo, sobre as outras ferramentas que a gente precisa para entender. Vocês viram que a gente está com um enfoque diferente, né? Porque sempre eu procuro mostrar uma técnica, fazer junto com vocês alguma coisa. Nós vamos desenhar um projetinho, mas a gente é mais profundo isso. O criar você mesmo, aquilo que você faz, é mais do que isso. Vai além, inclusive, do básico, porque quando você faz esse curso, que é um curso básico, né, que o nosso chama do básico ao avançado, porque você entra, às vezes, sem saber nada, e quando você termina, você já sabe calcular. É mais do que isso. Você precisa conhecer as outras técnicas para você se libertar, para você não precisar de uma professora, para você não precisar de um livro, de uma revista, de nada, e conseguir fazer os seus próprios. Participar de... Oi, Gina! Parabéns para você também, minha linda, pelos seus trabalhos lindos. Tenho visto lá, às vezes eu tô entrando muito pouco, porque tô com bastante trabalhinho aqui, logo vocês vão ver, mas eu entro muito pouco, então às vezes o Instagram não me dá tempo, nem Instagram, nem Facebook, não dá tempo de chegar, mas quando eu vejo que faz uns dias que eu não tô vendo, eu vou lá procurar a pessoa para saber se ela tá postando alguma coisa ou se eu que não tô vendo. Fala, Bruno. Ela acordou? Lá vem a Juzuca. Cuidado aí. Oi, Sussu. Oi, Sussuzinha. Oi, meu bichozinho. Olha que coisa mais... Oi, delicinha da vovó. Você acordou? Você acordou? Você tava nanando? É? Gente, é uma bonequinha. É tão bonitinha. Tá com dorzinha de barriga, tadinha, né, Zuzu? Você tá com dorzinha de barriga? Sorri quando eu falo com ela. É a coisinha mais linda do mundo. Vocês são assim também, gente? Vocês são Eu não sou vó coruja, não, tá? Porque a vovó coruja é outra coisa. Diz que a coruja precisava fazer uma viagem. E aí ela precisava ter com quem deixar os filhos. Então ela foi lá e pediu pro gavião. Falou, amigo, cuida dos meus filhos para mim, porque eu vou fazer uma viagem. Ele falou, tá bom, mas como eu vou saber quem são os seus filhos? Ela falou assim, os meus filhos são os mais lindos da floresta. E aí ela foi viajar, só que
o filhotinho da coruja, ele não é bonito, ele não é exatamente bonito. E aí o gavião comeu. Então, quando as pessoas falam vó coruja, é isso que quer dizer. Agora, talvez já tenha mudado o sentido, mas era isso que quer dizer, né? É coruja. Nem é tão bonito assim, mas tá ali corujando, que achando a coisa mais linda do mundo. Mas não tem nada a ver, gente. A gente ama, né, incondicionalmente. A gente é um amor que é inexplicável, é inexplicável. A gente ama os filhos e os filhos é aquele amor mais preocupado, né? Neto não, neto chega, você larga tudo, não quer nem saber, você já tem mais idade, já pode se dar ao luxo, chora, você pega no colo, fica andando daqui para lá, de lá para cá. Não é, Zuzu? Você tá escutando o que a vovó tá falando, é? Presta atenção, é? Oi, coisa linda. É isso. Tenho 3 netos. Tenho o Murilo, que tem já 12 anos já. Tenho o Lex. O Murilo já tomou as 2 doses da vacina. O Lequinho já tomou 1 dose, tomou esses dias. Ele tem 5 anos, vai fazer 6 agora. Domingo o Lequinho faz 6 anos. E agora a Julinha, né, Ju? A Ju ainda não pode vacinar, mas assim que puder vai tomar vacininha também. Né, meu amor? Mas é isso, gente. Amanhã, então, eu vou esperar vocês. Se inscrevam. Não deixa de assistir. Mesmo que você falar assim, mas eu não tenho paciência para... Assiste. É interessante, é importante. É informação que a gente leva para o resto da vida e uma hora vai ajudar a gente. Toda a informação, todo conhecimento que você puder ter acesso, tenha. Sabe? Vai lá e assiste, participa. Se tiver pergunta, faz pergunta, porque vai ser muito bacana, tá bom? Então, começa amanhã e eu espero ver vocês lá, tá bom? Agora eu vou corujar mais um pouquinho. Não é? Eu falo que eu não sou vó coruja, mas vou corujar mais um pouquinho. Eu falo que dói. Verdade, é verdade. É um amor inexplicável que chega a doer. É verdade mesmo. Ó, chegou o Manuel com café, mas como que eu faço agora? Eu já pego ali, Manuel, obrigado. Manuel, sempre esse horário faz um cafezinho pra mim e pro Bruno, que a gente não fica sem. Deixa eu ir lá cuidar. Oh, meu Deus, deixa eu cuidar dela, gente. Um beijinho, fiquem com Deus. Que foi, meu bebê? Que foi, meu amor?